os leigos a serviço da igreja e os festejos em louvor à padroeira. Você já se perguntou por que existem as pastorais dentro da igreja? Porque somos chamados a trabalhar para e pela igreja. As pessoas que nasceram no início do século XX, antes de 1940, lembram, com certeza, das missas celebradas em latim. O padre celebrava de costas para os fiéis. As nascidas a partir de 1950, se iam à missa quando crianças, lembram que o Pai Nosso era rezado em latim. Um grande marco de nossa igreja foi o Concílio Vaticano II. Convocado no dia 25 de dezembro de 1961, pela bula papal Humanae Salutis, pelo Papa João XXIII, com início no dia 11 de outubro de 1962, realizado em 4 sessões, terminou no dia 8 de dezembro de 1965, já sob o papado de Paulo VI, o Concílio Vaticano II. Nessas 4 sessões, mais de 2.000 autoridades eclesiásticas, convocadas de todo o planeta, discutiram e regulamentaram vários temas da Igreja Católica. As decisões ali tomadas estão expressas em 4 constituições, 9 decretos e 3 declarações elaboradas e aprovadas pelo Concílio. E o tema do apostolado do leigo foi regulamentado nesse Concílio Vaticano II, pelo Papa Paulo VI, em 18 de novembro de 1965, com a publicação do decreto Apostolicam Actuositatem, sobre o apostolado dos leigos, no qual determinou que a todos os fiéis incumbe o glorioso encargo de trabalhar para que a mensagem divina da salvação seja conhecida e recebida por todos os homens em toda a terra. Papa Paulo VI prega sobre a necessidade do apostolado para a evangelização e santificação do mundo. No item 6 desse decreto, declara que a missão da Igreja tem como fim a salvação dos homens, a ser alcançada pela fé em Cristo e pela sua graça. Por este motivo, o apostolado da Igreja e de todos os seus membros, antes de mais nada, deve se manifestar ao mundo, por palavras e obras, a mensagem de Cristo, comunicando-se a sua graça. Finaliza o Papa que tudo isto se realiza, sobretudo, por meio do ministério da palavra e dos sacramentos, especialmente confiado ao clero, no qual também os leigos têm grande papel a desempenhar, para se tornarem cooperadores da verdade. É sobretudo nesta ordem que o apostolado dos leigos e o ministério pastoral se completam mutuamente. Papa Paulo VI assim se expressou: Toda a Igreja deve trabalhar para tornar os homens capazes de edificar retamente a ordem temporal e de a ordenar por Cristo e para Deus. Aos pastores compete propor claramente os princípios relativos ao fim da criação e ao uso do mundo e proporcionar os auxílios morais e espirituais para que a ordem temporal se edifique em Cristo. Quanto aos leigos, devem eles assumir como encargo próprio seu essa edificação da ordem temporal e agir nela de modo direto e definido, guiados pela luz do Evangelho e a mente da Igreja e movidos pela caridade cristã. Enquanto cidadãos, cooperar com os demais com a sua competência específica
e a própria responsabilidade, buscando sempre e em todas as coisas a justiça do reino de Deus. A ordem temporal deve ser construída de tal modo que, respeitadas integralmente as suas leis próprias, se torne, para além disso, conforme aos princípios da vida cristã, de modo adaptado às diferentes condições de lugares, tempos e povos. Entre as atividades deste apostolado, sobressai a ação social dos cristãos, a qual o Sagrado Concílio deseja que hoje se estenda a todos os domínios temporais, sem excetuar o da cultura. No capítulo 3 desse decreto, sob o tema Os vários campos do apostolado dos leigos, Sua Santidade declara: Os leigos exercem o seu apostolado multiforme, tanto na Igreja como no mundo. Em ambos os planos, se abrem vários campos de atividade apostólica, os quais queremos aqui lembrar os principais. São as comunidades eclesiais, a família, a juventude, o meio social, as ordens nacional e internacional. E como hoje a mulher tem cada vez mais parte ativa em toda a vida social, é da maior importância que ela tome uma participação mais ampla também nos vários campos do apostolado da Igreja. Assim é que, desde o final da década de 1960, a participação do leigo na Igreja está sendo cada vez mais requisitada e valorizada. Fazemos parte da Igreja e devemos colocar nossos dons a serviço de Deus para o bem comum. A paróquia de Santa Rita de Cássia, em Bauru, estado de São Paulo, nasceu, sobreviveu e cresceu também nas mãos de seus paroquianos. Os seus paroquianos também chamados, conhecidos como leigos, sempre orientados e assistidos, obviamente, pelos padres que por ali passaram. E se estruturou e se firmou no transcorrer destes 50 anos, atendendo às determinações do Vaticano e da Diocese. São as pastorais coordenadas por alguns e auxiliados por outros que atuam entre todos e para todos. Neste vídeo, vamos falar das pastorais na paróquia de Santa Rita de Cássia de Bauru, no transcorrer dos seus 50 anos. Um breve comentário. Se você ficar curioso, poderá ver mais detalhes no livro A Comunidade e os 50 anos da paróquia de Santa Rita de Cássia de Bauru, estado de São Paulo. Nosso objetivo aqui é fazer o registro e tentar resgatar a origem dessas pastorais. Desde a criação da paróquia até os dias de hoje, houve pastorais que aqui já estavam e não existem mais. Vamos relembrar? Quando da criação da paróquia tinha-se notícia das seguintes organizações: Senhoras do Apostolado, Senhoras da Propagação da Fé, Oficina de Santa Rita, Cruzada de Meninos e Meninas, Catecismo e 2 conferências vicentinas, a de Santa Rita e Santo Agostinho. Dessas pastorais, o grupo de senhoras da Propagação da Fé e a Cruzada de Meninos e Meninas já não mais existem. Senhoras da Propagação da Fé e Cruzadas. Não se tem notícia concreta sobre as Senhoras da Propagação da Fé e Cruzadas na paróquia de Santa Rita de Cássia. Apenas a sua menção no discurso de posse do padre Antônio Rinella. Trata-se de obra missionária iniciada por Paulina Jaricó, com projetos de ajuda material pelos grupos que vivenciam o carisma deixado por Paulo.
também não temos notícia de quando essa pastoral deixou de existir na paróquia. Cruzada de meninos e meninas. Sobre a cruzada, Nadir Salvadeu nos deixou a recordação publicada na revista A Patota de outubro de 1980, entre as décadas de 60 e 70, quando Santa Rita já tinha a capela. Passou esta comunidade por muitos altos e baixos. O que a salvou foi a perseverança de muitos. Embora outros fatores influenciassem, como a constante troca de padres, vigários do Divino e seus coadjutores, o Divino parecia uma escola de recém-ordenados, um batismo de fogo mesmo, cujos resultados foram sempre positivos. Quando da segunda estada do padre Darcy, em memória, depois do padre Nivaldo, padre Luiz Baldino, padre Lázaro e padre João, Santa Rita teve seu tempo áureo, que devemos especialmente a uma pessoa de excepcionais qualidades, a senhora Rosemira Mendonça Mendes. Durou pouco, de 3 a 5 anos talvez. Começou num campo muitíssimo difícil, a conquista de adolescentes, rapazes e mocinhas, para torná-los marianinhos e assim dar-lhes boa formação moral e religiosa. A Pia União, ou a Congregação Mariana Feminina, não chegara a ir para frente. De cruzadinhas em seu último estágio, as meninas passavam logo para catequistas. Impossível conciliar as exigências nos dois campos. Vingou, todavia, a ala masculina da cruzada de meninos, os marianinhos. De coroinhas, ou mesmo logo após a primeira comunhão, passavam para essa ala que ia dos 10 aos 16 anos de idade. Um número bastante elevado de meninos, mais de 60, passava pelas aulas e reuniões de formação religiosa e educação sexual que lhes eram dadas. Além das reuniões na igreja ou na casa de Rosemira, os marianinhos eram levados a outras paróquias para competições de futebol, piqueniques e passeios para intercâmbio religioso e amigo, quase todos os domingos. Senhoras do Apostolado do Sagrado Coração de Jesus. A principal propagadora do Sagrado Coração de Jesus foi a irmã Margarida Maria Alacoque, que na festividade de São João Evangelista de 1673, quando em oração teve a primeira manifestação visível de Jesus, que se repetiria por outros 2 anos, toda primeira sexta-feira do mês. Em 1675, durante a 8ª do Corpo de Deus, Jesus manifestou-se-lhe com o peito aberto e, apontando com o dedo seu coração, exclamou: Eis o coração que tem amado tanto aos homens, a ponto de nada poupar, até exaurir-se e consumir-se, para demonstrar-lhes o seu amor. E em reconhecimento, não recebo senão ingratidão da maior parte deles. Santa Margarida Maria foi canonizada pelo Papa Bento XV em 1920. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus foi recomendada pelo Papa Pio XII e antes, em 1856, o Papa Pio IX já prescrevia a festa, que já era uma tradição franciscana para toda a igreja. No Brasil, essa devoção foi trazida pelos padres jesuítas. Na paróquia de Santa Rita de Cássia de Bauru, quem fundou esse apostolado foi Aparecida Ribeiro, esposa do senhor Mário Ribeiro. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus reunia suas componentes
nas primeiras sextas-feiras de cada mês. Não se tem notícia de quando esse apostolado deixou de existir na paróquia. As missas nas primeiras sextas-feiras do mês, atualmente, são assistidas pelas senhoras do apostolado da oração. Movimento de Cursilhos de Cristandade e Radial. 2 movimentos fortes nas décadas de 1970, 1980, na comunidade de Santa Rita de Cássia de Bouro. O MCC, ou Movimento de Cursilhos de Cristandade, atua de forma regional, em nível de diocese. Mas em 1975, havia 5 grupos na paróquia. O radial, por sua vez, era realizado pela paróquia. Um encontro de um dia para homens e mulheres, separadamente. O primeiro radial de homens aconteceu dia 19 de agosto de 1973 e o de mulheres no dia 26 daquele mês. Seu auge aconteceu entre os anos de 1975 a 1980. Tentou-se sua revitalização entre 1981 e 1982, sem sucesso. As pessoas que dele participavam se reuniam em pequenas equipes que participavam ativamente das atividades da paróquia. As últimas notícias do radial são de fevereiro e maio de 1983. O movimento radial deu lugar ao serviço, ECC, Encontro de Casais em Cristo. Pastoral da Esperança, um trabalho iniciado em 1973 sob a inspiração do padre Ivo Martinelli, também já em memória, para fazer do Dia de Finados um dia de ação evangelizadora e solidária junto às famílias que visitam os túmulos, e não um dia de proselitismo religioso. Fazer do cemitério um lugar de oração e respeito, e não um mercado de velas e flores. Esta era a finalidade dessa pastoral. E a comunidade de Santa Rita de Cássia se responsabilizava pelas ruas 1 e 2 do Cemitério da Saudade em revezamento entre as pastorais. Não se tem notícia de quando esse trabalho deixou de acontecer. Mas no Jornal da Comunidade de 1982, ainda se lê matéria sobre a escala das equipes. Centrinho, merece aspas aí, e Maternidade Santa Isabel, o Hospital de Reabilitação de Anomalias Crâniofaciais da Universidade de São Paulo, o nosso querido Centrinho, desde a época do Padre Louruço, foi ponto de preocupação para se levar a evangelização a seus pacientes e familiares. Em 1975, várias atividades foram ali realizadas. No final daquele ano, coube à equipe de promoção humana, com o que angariou nas vendas de seus trabalhos, levar presentes às crianças lá internadas. Uma festa muito bonita e emocionante. Essa ação evangelizadora perdurou até o final da década de 1980. Catecismo da Perseverança. O Catecismo da Perseverança, no início de 1976, era uma realidade. Em abril de 1976, com apenas 5 reuniões, a comunidade de adolescentes entre 10 e 15 anos já contava com 50 pessoas. Com a preocupação em haver uma continuação da vida comunitária da criança que fazia a primeira Eucaristia, até que ela atingisse a idade de participar do grupo de jovens, não havendo assim uma grande ausência de contato com aqueles com quem conviveu, é que se criou a COAD, Comunidade de Adolescentes. Não se tem notícia de quando esse grupo deixou de existir, na formação de
Catecismo da Perseverança. Mas o fato é que foi substituído pelo Clubinho, no início da década de 1980. Comunidade de adolescentes. Clubinho. Foi criado no dia 21 de setembro de 1980 na paróquia de Santa Rita de Cássia. O Clubinho, comunidade de adolescentes, tinha como finalidade dar uma orientação ao adolescente após a primeira comunhão, pois muitos deles se desligam da igreja e só voltam na época do crisma. Com reuniões semanais, aos domingos, a partir das 9 horas, no salão paroquial, realizavam encontros. Os ECOA, Encontro de Comunidade de Adolescentes, no intuito de estimular novas adesões ao grupo. Em 1981, aconteceu o primeiro ECOA. Dia 26 de abril a 1º de maio, no noviciado Santo Estanislau, chacrinha da Casa do Garoto, com 48 participantes, adolescentes de 8 a 14 anos. Tem-se notícia da realização do 4º ECOA, que aconteceu no dia 18 de março de 1984. Missa da comunidade, todas as equipes, uma vez por mês, se reuniam para que esta missa da comunidade, inicialmente com a iniciativa da equipe das vocações na década de 1970, pudesse se realizar uma missa mensal para reunir todos aqueles que recebiam as capelinhas em suas casas e fazer o ofertório do mês referente à arrecadação das capelinhas, que é direcionado às vocações. Posteriormente, passou-se a chamar todos os integrantes de equipes de pastorais e os ministros extraordinários da Eucaristia se revezavam na organização dos preparativos para essa missa ou celebração, nos tempos em que a paróquia ficava sem padre. Comunidades eclesiais de base, também conhecida como SEBs. Bastante divulgado na revista Patota entre os anos de 1977 a 1984. Algumas pessoas da comunidade de Santa Rita participaram de cursos de formação oferecidos pela coordenação diocesana. Talvez pelo fato de a paróquia estar situada em uma região central da cidade, não teve a repercussão esperada. Evangelização nas escolas. Ação em nível diocesano. Em 1977, as paróquias se disponibilizaram para oferecer aulas de religião nas escolas. A paróquia de Santa Rita de Cássia realizou esse trabalho evangelizador na Casa de Ensino Duque de Caxias e Escola Estadual de Primeiro Grau, professora Mercedes Paz Bueno. Essa ação durou por alguns anos. Promoção humana. A equipe de promoção humana era formada por um grupo de senhoras que faziam um trabalho assistencial excepcional, sob orientação de assistente social, oferecendo cursos de bordado e corte e costura, além de ações sociais junto a bairros de periferia, assim como eram os braços direito e esquerdo da comunidade na confecção dos doces, bolos, tortas, rocambole de Santa Rita e tantos outros quitutes que apareciam para serem vendidos nas quermesses, como as esfirras e quibes da Dona Meire e sua irmã, além das pinturas em tecido e bordados, que apareciam em panos de prato e toalhas que também eram vendidos nos eventos da paróquia.
Criada na época de Padre José Lourusso, 1974, não se tem notícia de quanto deixou de existir. Mas provavelmente no final da década de 1980, início da de 1990. Grupo de adultos, jovens, uma experiência de constatação, inicialmente denominado Grupo de Adultos Jovens, que nasceu no final de maio de 1998 e foi dissolvido em 31 de julho de 1999. Foi por um casal do ECC, Encontro de Casais em Cristo, que percebeu que os jovens, após atingir certa faixa etária, não tinham forma específica de integração na comunidade, além da oportunidade de participar do encontro de casais. Surgiu a ideia da formação de um grupo de adultos jovens na comunidade. Após a anuência de Monsenhor Almir para iniciar as atividades, as reuniões passaram a ocorrer mensalmente, no terceiro sábado, com temas espirituais de interesse. Conseguiram realizar 9 reuniões. E por falta de quórum, aos 31 de julho de 1999, resolveu-se pela dissolução do grupo. Pastoral Social. Inicialmente sob a denominação Projeto Social. E posteriormente adotando o nome Construindo a Cidadania da Família. Foi apresentada ao CPP, Conselho Paroquial Pastoral, em outubro de 2001, em atenção ao 4º programa do 7º Plano Diocesano de Pastoral. Teve como objetivo a efetivação de um programa de atendimento a uma pequena parcela de famílias inseridas num quadro de pobreza e exclusão social. Visando a superação dessas condições através de uma perspectiva de inclusão social, que a instrumentalizará para assumir suas responsabilidades e usufruir de seus direitos, pois à medida que adquira condições dignas de sobrevivência, poderá prover o sustento dos seus e proporcionar a elevação da qualidade de vida. A pastoral social trabalhou com as famílias cadastradas pela oficina de Santa Rita e pelos vicentinos durante 2 anos. Comunidade Bom Pastor. Instituto de Valorização, Promoção e Integração Humana. Fundado pela comunidade de Santa Rita, sob a liderança do padre Wilson Schubert, em 25 de agosto de 1987. Como sociedade civil, sem fins lucrativos, tem como finalidade acolher os carentes e marginalizados, nas pessoas das gestantes e dos recém-nascidos, das crianças, dos adolescentes e dos jovens, buscando, a partir das necessidades levantadas entre os mesmos, implantar e desenvolver projetos adequados à valorização da vida, à promoção humana e à integração social. Teve declarada sua utilidade pública pela Câmara Municipal de Bauru em 10 de novembro de 1988 e logo depois foi elevada a nível diocesano pelo então bispo Dom Aloísio Pena. Nesses 50 anos, vários outros trabalhos e iniciativas aconteceram na paróquia, sem deixar registro, mas nem por isso tiveram menos importância. Conseguimos resgatar alguns. Na década de 1970 existia a equipe de coleta. Sabe-se que João Batista Fantin e Ana Fantin foram os responsáveis pela contabilização
das coletas de 1972 a 1977. Em 1995, tem-se notícia do SOS Família. Plantonistas capacitados se colocavam à disposição nas dependências da paróquia para receber pessoas com problemas familiares. Inicialmente, 2 vezes por semana, das 20 às 22 horas. Como coordenadores, Hermógenes de Oliveira e Verônica. Padre Aristeu trabalhou com a pastoral hospitalar até fevereiro de 2000. Pela leitura do jornal Mensageiro, observa-se Monsenhor Almir falando da necessidade de colocação em prática do 4º projeto do 6º plano à pastoral da visitação e da acolhida. Também no ano de 2000, tem-se notícia da Pastoral da Juventude Paroquial, que teve sua primeira reunião no dia 25 de março de 2000. Faziam parte desta pastoral Grupo de Jovens, UPJ, Grupo de Oração Jesus Também é Jovem, RCC, e Grupo do Pós-Crisma. E agora? Falemos das pastorais, movimentos, associações e serviços em atividade. Os cantores em louvor a Deus. Nossas missas são alegradas pelos cantos. Quem canta, reza 2 vezes. Em 2018, cantores, grupos e coral se revezavam entre missas aos sábados, da manhã das crianças e da noite aos domingos e festivas. São paroquianos que oferecem seus dons a Deus, auxiliam o padre e levam acalento aos corações dos fiéis. São violões, guitarras, órgão, conjuntos que por ali passaram e continuam. Dependendo de quem está tocando, também há vozes. E se percebe que houve um preparo, uma organização. Talvez aqueles que assistem às missas não tenham a compreensão de que, para estar ali, animando a comunidade, o empenho foi grande e a vontade de cantar supera inúmeras dificuldades. No início da nossa história, quando se celebravam as missas no campinho, com certeza o povo cantava os hinos por eles conhecidos. Mas a capela, ou seja, sem qualquer acompanhamento de instrumento. Provavelmente, após a construção do galpão e da capela no início, o mesmo acontecia. Em novembro de 1973, Padre José Lourusso organizou as equipes de violão para cantar nas missas. Sob a coordenação de Hermógenes de Oliveira, que ficou responsável pela missa das 19h30 dos domingos. Para a missa das 19 horas do sábado, a responsável ficou a senhora Belmira. Na de domingo às 7 horas, Aparecida Ribeiro. Às 9h30, Marli. E às 11 horas, o jovem Ricardo. E um dia, surgiu o coro da Dona Meire. E um órgão. Quem será que doou esse órgão para a igreja? Esse coro, que se denominou Coro Santa Rita de Cássia, existiu e cantava nas missas de sábado à noite e nas solenes da comunidade. Era o coro oficial da paróquia nas décadas de 70 a 2000. Para cantar, é necessário ensaios e estudos. E desde o início da paróquia, os cantores de Santa Rita participam de encontros. Um dos primeiros, registrados na Revista da Comunidade, foi em 21 de março de 1976. 19º encontro, O Povo Canta, em Ribeirão Preto. Representaram a Santa Rita, Padre Hélio, Dona Meire Sacomã, Senhor Hermógenes, Bila, Luiz e Leninha. Aprenderam e ensaiaram músicas para a Semana Santa.
trazendo partituras e cifras para violões. Com certeza, outros movimentos aconteceram. Não se pode deixar de lembrar do OPA, Oração pela Arte, do padre Irala, que em muito influenciou os jovens nas décadas de 1970 a 1990. Falar dos jovens cantando e tocando nas missas na década de 1970 e início de 1980 é lembrar de violões. Em 1983, a comunidade de jovens passou a contar com um organista para as missas dominicais das 19h30. E apareceu uma guitarra na igreja. Os jovens tocavam. O senhor Hermógenes tocava. Quando isso aconteceu? Na década de 1980. Quem será que a doou? Ou será que foi a paróquia quem comprou? Um dia, quando? Essa guitarra sumiu e desde então os músicos passaram a levar seus instrumentos. Concomitantemente a isso, a aparelhagem do som foi sendo substituída, até se ter uma mesa de som. E os conjuntos musicais, bandas, apareceram. A primeira missa dos domingos, a missa dos mais idosos, por muito tempo ficou sem alguém que fosse animá-la. Às vezes, algum jovem ia, ou algum voluntário. A organização para que todas as missas os finais de semana tenha uma pessoa ou um grupo animando é recente. Também na década de 1980, por um tempo, as missas das crianças eram animadas por músicas infantis, com um livreto específico para elas. No início da década de 1990, Padre Enedir tomou uma iniciativa que transformaria a animação das missas. Convidou uma pequena parte do grupo de jovens da catedral para restaurar, reestruturar o grupo de jovens da Santa Rita. O apelo e interesse dos jovens pela música sempre foi muito forte. Assim, em pouco tempo, o grupo de jovens se estruturou, cresceu, fortaleceu. A equipe de música ficou muito mais animada e assumiu várias funções na paróquia. Foi um momento forte de oração e serviço. A missa dos jovens era animada por cerca de 25 violões simultaneamente e outros instrumentos que nem precisava de microfone. Essa informação continuou na época do Monsenhor Almir, sempre lembrando que Sr. Hermógenes de Oliveira e o coral da Dona Meire continuavam ativos. Vale aqui lembrarmos dos folhetos e livros de cantos que serviram à paróquia por décadas. Houve época em que se distribuíam folhetos apenas. São lembranças de um passado não distante. Atualmente, as músicas são projetadas na parede. Assim, além dos cantores, há necessidade de uma pessoa voluntária para fazer essas projeções acontecerem nos momentos certos da missa. Em 2018, havia vários grupos que cantavam e se revezavam. Não há mais uma única pessoa ou grupo responsável por todas as missas. Se alternam em dias e horários mediante escala previamente feita pela equipe de canto da paróquia. Coral Santa Rita. Desde o afastamento da Senhora Meire, em 2002, do coro que regeu por 30 anos, ficou adormecida essa atividade na paróquia. No entanto, o Padre Aguinaldo, desde que assumiu a paróquia, em junho de 2010,
teve a intenção de retomar tal atividade. Assim, o Coral de Santa Rita iniciou suas atividades em janeiro de 2011, fazendo sua primeira apresentação no dia 27 de agosto de 2011, um sábado. Após a missa das 19 horas, o coral se tornou um grupo inclusivo, pois agregou jovens, pessoas com deficiência, representantes da terceira idade, famílias inteiras. Quem sabia cantar e até quem não frequentava a paróquia participava. Esse coral se manteve até dezembro de 2018, com o propósito de cantar em uma missa mensal na igreja de Santa Rita de Bauru e de participar nas apresentações festivas e cantatas de corais. Era composto na sua formação das mais diversas classes sociais e profissionais, chegando a ter mais de 50 integrantes. Assim como o Sr. Hermógenes de Oliveira estava sempre disponível com seu violão ou guitarra para tocar nas missas desde 1970 até 2015, quando faleceu, o coro de Dona Meire não pôde ser esquecido, pois por 30 anos se dedicou no mistério de animar missas. Vamos nos recordar dessas lembranças. O grupo do coro de Santa Rita de Cássia se reunia uma vez por semana às quintas-feiras, às 20 horas. Após a oração inicial, o coro preparava os cantos para a missa do sábado. Quando havia uma festa especial, como Missa de Nossa Senhora, Sagrado Coração, Dia da Bíblia, Dia de Santa Rita e outras comemorações, os ensaios eram todos os cantos das respectivas festas. Todos os meses se comemorava o aniversário dos participantes, que completam mais um ano naquele mês, com uma reuniãozinha, bate-papo e um bolinho. De vez em quando, o grupo fazia uma pequena meditação. Ao final dos ensaios, rezam o Pai Nosso, pelas necessidades de cada um, pelos doentes da paróquia, pelo sacerdote e algum caso de maior necessidade que se tinha conhecimento. Na maioria das vezes, claro, esse Pai Nosso era cantado, pois quem canta reza 2 vezes, diz o ditado popular. Quando havia promoções na paróquia, como quermesse, almoço, chá, festa do sorvete, o grupo do coro estava sempre presente, colaborando na medida do possível. Dona Meire, em 2020, com os 96 anos, já não mais se recorda do início de suas atividades na paróquia, mas deixou alguns relatos nos jornais da paróquia que nos deu a oportunidade de resgatar sua história. O coro da Dona Meire, como era conhecido por todos, por iniciativa de um grupo de 5 ou 6 pessoas que cantavam na paróquia da Santa Rita de Cássia no ano de 1973, ainda na época do padre Antônio Rinella. Certo dia, na época da campanha da fraternidade daquele ano, uma ex-aluna da Dona Meire, Ivani Deodoro, convidou-a para tocar órgão na missa das 19 horas do sábado, pois estavam sem organista. Dona Meire ficou de pensar, achando que não teria tempo disponível devido a outros compromissos. Além dos cuidados com a família, era professora de piano e acreditava que não conseguiria levar adiante o grupo de música. Deus, entretanto, tinha um plano e fez Dona Meire perceber que aquele convite era um chamado de Deus Pai. E se juntou ao grupo de música que cantava na paróquia.
começaram a ensaiar regularmente, buscando cantos novos e procurando seguir a liturgia da música, com cantos do folheto do domingo e cantos indicados pela CNBB. Na época, Dona Meire fez vários cursos de canto pastoral na USC com a irmã Miriam, e o grupo, assim, sempre apresentava músicas novas e muito bonitas nas missas em que cantava. Para levar adiante essa missão, o grupo contava com o apoio e o trabalho do Sr. Manuel, esposo da Dona Meire. Ele colaborava com folhetos para os ensaios, comprava discos, CDs, partituras e estava sempre à disposição para ajudar no que precisasse. O grupo foi crescendo e se tornou o coro da Dona Meire, sempre lutando para levar adiante sua missão, procurando se aprimorar cada vez mais e contar com mais pessoas, vozes masculinas e femininas, para introduzirem a segunda voz nos cantos. Essa nunca foi uma tarefa fácil, principalmente conseguir vozes masculinas, pois muitos não têm tempo para os ensaios ou para as apresentações nas missas, ou têm outras prioridades, havendo ainda o problema da timidez. Essa dificuldade, porém, nunca foi obstáculo para que o grupo seguisse adiante. E assim, 30 anos se passaram. Em 2002, Dona Meire teve de se afastar do grupo, pois o Sr. Manuel sofreu um derrame e, acamado, necessitou de todos os cuidados de sua esposa. Quando deixou o grupo, Dona Meire fez um apelo insistente para que ele continuasse. O nome do coro foi mudado para Grupo Ritinha. E até 2018, quando foi feita a pesquisa de campo para a elaboração do livro A Comunidade e os 50 anos da Paróquia de Santa Rita de Cássia, de Bauru, apesar das dificuldades iniciais, conseguiram manter o grupo, que contava em 2018 com 17 integrantes, com ensaios às quarta-feiras e cantando nas missas das 7h30 do domingo. Meire Raal e Manuel Sacomã frequentaram a paróquia de Santa Rita de Cássia desde 1970. Para conduzir o coral, Dona Meire sempre contou com a ajuda do marido, que participava dos ensaios e comprava e disponibilizava todo o material para que Dona Meire tivesse acesso às músicas. Dona Meire também participou do grupo da Promoção Humana por cerca de 10 anos e foi ministro da Eucaristia, atendendo aos doentes do seu setor e levando a Sagrada Comunhão. Também nesse mistério contava com o apoio do marido, que a conduzia aos lugares. Mas esse serviço de Marta, que o Sr. Manuel fazia com alegria, tem um porquê. Conta a Dona Meire que eles se conheceram na Igreja Matriz do Divino Espírito Santo, onde ambos cantavam no coral. Ele era mariano e ela filha de Maria. Casaram-se em 1952. Tiveram 3 filhos. Marco Antônio, casado com Leila, Paulo, casado com Maria Cristina, e Cecília Maria, casada com José Luiz. Senhora Meire nasceu em 26 de novembro de 1924. Senhor Manuel nasceu em 7 de abril de 1927 e faleceu em 7 de novembro de 2009. Em 1979, quando das comemorações do Jubileu de Prata da Comunidade de Santa Rita, a senhora Marta Aparecida Yertiquiste Barbosa fez a letra de um hino
a Santa Rita, que representava a comunidade. E a senhora Meire fez a música. Esse hino foi cantado por vários anos. No dia 21 de setembro de 2020, estivemos com Dona Meire e relembramos alguns momentos daquela época. Neste dia tão festivo, nosso coração palpita por louvar a padroeira, a querida Santa Rita. Hoje aqui celebramos para nós a grande data de nossa comunidade, o seu jubileu de prata. Neste dia tão festivo, nosso coração palpita por louvar a padroeira, a querida Santa Rita. 25 anos faz nesta festa gloriosa que esta comunidade caminha vitoriosa. Neste dia tão festivo, nosso coração palpita por louvar a padroeira, a querida Santa Rita. Os devotos muito unidos vivem todos como igreja, como rico e como pobre, esta data hoje festeja. Neste dia tão festivo, nosso coração palpita por louvar a padroeira, a querida Santa Rita. A gente tem de lembrar também que esse hino, depois a Dona Marta alterou a letra para cantar nos outros anos, né? Porque ficou nesta data tão festiva, né? E mudou algumas estrofes também para serem tocadas nos outros anos. E quem fez essas alterações foi a própria Dona Marta Barbosa. Meu nome é Meire Raal Sacomã, filha de Abrão Raal e Emily Burian Raal. Meus irmãos Helena, Minerva, Calil, Mário, Meire e Seminho falecido. Eu nasci 24 de novembro de 1924. Eu casei em 1952 com Manuel Sacomã, meu querido maridinho. Comecei a tocar na Santa Rita em 1972. Me convidaram, porque não tinha organista, só que eu tocava um violão. Então, me convidaram, eu falei, não sei se eu vou saber tocar na Santa Rita. Sabe sim, vamos treinar, porque eu tocava piano, né? Vamos treinar. Aí eu fui treinar no órgão. Nós não tínhamos órgão ainda. Eu era uma pedichona e fui pedir pro doutor, como é que ele chamava? Esqueci o nome. E ele foi tão gentil que atendeu o nosso pedido e nos deu um lindo órgão eletrônico. Foram 30 anos ensaiando, cantando no coro.
Em 1979, fiquei tocando até 2002. Quantos anos, hein? 30 anos louvando o Senhor. Eu lembro que foi uma época maravilhosa. A turminha do coro era formidável, boa, amável, cantavam bem. Sempre que eu marcava ensaio, elas estavam com disposição de ensaiar. Depois a gente batia um papo, tomava um cafezinho, alguém levava docinho, bolinho e a gente fazia uma festinha. Ensaiávamos toda semana, com muito prazer, porque a gente gostava muito do corinho. Eu cheguei a tocar na missa da manhã e também na missa da tarde, das 7 horas no domingo. A gente preparava o trido, depois fazia uma missa cantada, bem celebrada, muito alegre. O tempo que eu estive lá passou por vários padres. Padre Hélio, Padre Darcy, Monsenhor Almir. Acho que é esse. Padre Hélio, Padre Darcy e Monsenhor Almir. 3 padres passaram. Ah, Padre Zezinho. Padre Zezinho, Padre Darcy, Padre Hélio, Monsenhor Almir, Padre Schubert. Tô velhinha, hein? Eu só saí quando o anel ficou doente. Aí eu tive que sair, né? Teve derrame, porque ele me levava em todo ensaio, esperava. Levava em toda a missa, assistia com a gente. Era um tempo muito bom. O hino, eu achei que precisava ter uma música que relacionasse com Santa Rita, né? A letra foi da Marta Aparecida Barbosa e a música foi da Meire Raul Sacomã. A gente ensaiava toda semana. Meu querido maridinho me levava, ficava esperando, de vez em quando levava umas balinhas para o coro. E era muito gostoso ensaiar. Tenho muita saudade, viu, da Santa Rita. Do tempinho que a gente tocava, ensaiava. Muito bom. Nós vamos agora tentar executar o hino a Santa Rita. Letra da Dona Marta Barbosa e a música da Dona Meire. Na época, 1979, eu era jovenzinha e confesso que nós não conseguíamos cantar esse hino. Agora eu estou aqui de aprendiz e vamos tentar executar a turma de jovens com a turma do coral da Dona Meire, 50 anos depois, né? Vamos lá. Neste dia tão festivo, nosso coração palpita por louvar a padroeira, a querida Santa Rita. Hoje aqui celebramos para nós a grande data de nossa comunidade, o seu jubileu de prata. Neste dia tão festivo, nosso coração palpita por louvar a padroeira, a querida
Esse hino, ele tinha 6 estrofes. Ele foi feito em comemoração aos 25 anos da comunidade de Santa Rita, né, dona Meire? Não eram os 25 anos da paróquia, da instalação da paróquia. Era uma comemoração da comunidade que começou em 1956. Aí, em 1979, ainda muitas ou quase todas as pessoas que compraram o campinho, que construíram a capela, que depois construíram o salão, que depois continuaram as construções e as festas, esse pessoal ainda estava vivo ali, estava muito viva na comunidade esse amor entre eles. E foi uma festa muito bonita. Eu me lembro como jovem, e os jovens, na missa dos jovens desse ano de 1979, nós não cantamos esse hino. A dona Meire foi lá para cantar, porque os jovens, na época, não conseguiram tocar, não é? O hino a Santa Rita. Isso mesmo. Isso mesmo. A música, a letra foi a Marta. E a música foi a senhora. Foi eu. E aí está uma lembrança de 1979. Gostoso, né? Lembrar essas coisas. Quase 40 anos depois.